Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiane. Eu vou fazer um vídeo hoje mostrando o exercício sobre a convecção sobre uma placa plana com a condição de contorno de fluxo de calor prescrito. Então, o exercício é o 7.33 da oitava edição do Impropera. Então, ele fala, eu tenho um chip de silício quadrado, isolado termicamente em um de seus lados e resfriado no lado oposto por ar atmosférico, em escoamento paralelo com velocidade de 20 metros por segundo e temperatura de 24 graus. Quando ele fala que ele é isolado em um de seus lados e resfriado no lado oposto por ar atmosférico, isso quer dizer que a transferência de calor vai ser somente em uma das faces. Bom, quando em operação, a dissipação de potência elétrica mantém um fluxo térmico uniforme na superfície resfriada. Então, a condição de contorno de fluxo de calor constante. Se a temperatura do chip não pode exceder 80 graus Celsius em qualquer ponto de sua superfície, qual é a potência máxima permitida? E ele pergunta também a potência máxima permitida se o chip for instalado no interior de um substrato que forneça um comprimento inicial sem aquecimento. Na verdade, como eu não cobri isso nos meus vídeos, do comprimento inicial não aquecido, eu vou fazer só a letra A. A letra A não, né? A primeira parte. Bom, então, só explicitando aí os dados, então, um chip quadrado de 10 milímetros por 10 milímetros, velocidade da corrente livre 20 metros por segundo, temperatura do fluido 24 graus e temperatura máxima da superfície de 80 graus. Bom, a gente trabalha, né, com as propriedades avaliadas na temperatura de filme, que seria a média entre a temperatura do fluido e da superfície. Então, 80 mais 24, 104 dividido por 2, 52 graus Celsius, que equivale a aproximadamente 325 Kelvin. As propriedades que a gente precisa são a viscosidade cinemática, condutividade térmica e o número de Prandtl. Bom, então, primeira coisa, a gente calcular o número de Reynolds para avaliar se o escoamento é laminar ou turbulento. Reynolds vai ser dado, então, como um infinito L sobre Ni, onde L é o comprimento total, que no caso 10 milímetros. Então, a velocidade 20, o comprimento 10 milímetros e a viscosidade cinemática 18,41 vezes 10 a menos 6. O Reynolds deu 10.864. A gente sabe que para o escoamento sobre uma placa plana, o Reynolds crítico é 5 vezes 10 a 5, ou seja, 500 mil. Então, como o Reynolds dá abaixo de 500 mil, o escoamento é laminar em toda a placa, em todo o chip. Bom, a gente sabe que para um fluxo de calor constante e um fluxo de calor que está aquecendo o ar, a temperatura da superfície vai aumentar com X. A regra é, né? Se o fluxo de calor é constante, a temperatura varia. Se a temperatura é constante, o fluxo de calor varia. Então, no caso, como o fluxo de calor é constante, a temperatura vai variar. E como o chip está aquecendo o ar, né, a temperatura da superfície do chip vai aumentar ao longo de X. Então, a máxima temperatura vai acontecer no final do chip. Bom, então, se a gente pega a equação do número de Nusselt para escoamento sobre uma placa plana em escoamento laminar, a gente vê que é essa daqui. Então, Nusselt variando com X, 0,453 vezes o Reynolds elevado a meio vezes o Prandtl elevado a 1/3. Bom, calculei o Reynolds já no slide anterior, tem esse número, o Prandtl a gente pegou da tabela, então o número de Nusselt deu 41,98. Com isso, eu consigo calcular o meu coeficiente convectivo. Lembrando da definição de Nusselt. Nusselt é Hx sobre K, então esse é o Nusselt local no final da placa, então esse aqui vai ser o H local no final da placa, ou seja, em x é igual a 0,01. Então, fazendo os cálculos, a gente acha que o coeficiente convectivo é de 118 watts por metro quadrado Kelvin. Tem essa expressão aqui que me dá a temperatura superficial em função da posição. Então, a gente viu, né, no enunciado que a temperatura não pode ultrapassar 80 graus Celsius, então, quando ultrapassar vai ser a máxima potência dissipada, então TS seria 80. Então, tem definido a temperatura da corrente livre fixo, fluxo de calor é o que eu quero determinar e o H é o H nessa posição, 118. Com isso, a gente calcula o fluxo de calor. Uma condição de contorno é de fluxo de calor constante, esse é o fluxo de calor ao longo da placa. Então, para determinar a minha taxa máxima, vou fazer o quê? A taxa é o fluxo vezes a área, porque se o fluxo é constante, né?
Porque, a rigor, né, a taxa de calor é integral do fluxo na área. Como o fluxo de calor é constante, então a taxa vai ser o fluxo vezes a área. E a área é a área de um dos lados do chip. Então, 10 milímetros vezes 10 milímetros, aqui já trabalhado em unidade de sistema internacional, também a taxa total de calor, 0,66 watt. Então, esse exercício é só para mostrar a diferença, né, que existe quando a gente avalia a condição de contorno de temperatura prescrita com a condição de contorno de fluxo de calor prescrito. As abordagens são um pouco diferentes. Bom, é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado alguma dúvida, podem mandar nos comentários. Obrigada.